Bom dia, nono ano. Hoje nós iniciaremos um assunto novo, que nós terminamos aí o segundo reinado, né? Nós vimos que a nossa política estava em crise, assim como a nossa economia também estava bem atrasada com relação aos países europeus, né? Já a América do Norte aí. Muitos países já haviam proclamado a sua república, inclusive aqui na América Latina. Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai, né? Todos os países latino-americanos aí já eram república. O Brasil ainda estava agarrado no império ainda, no segundo reinado. Então a gente viu que muitos grupos políticos surgiram aí. E o movimento republicano aumentou cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, até no interior das províncias aí, porque não era estado, eram províncias ainda, os presidentes das províncias, que hoje são vistos como os governadores aí de estados, eles começaram a se aliar a esses grupos republicanos aí, e a incitar a população ao republicanismo, dizendo que a liberdade seria grande, liberdade de trabalho, a igualdade social iria existir. Né? Apesar da população, maior parte da população não ter estudo, uma população incitada, ela acaba se revoltando. Né? A gente tem registros aí de rebeliões que eu, fazendo uma pesquisa um dia, achei num livro, até em Angostura, que Silva Jardim, que foi um dos republicanos, tem até uma cidade com o nome dele, ele veio em Angostura se encontrar com líderes do movimento republicano aqui na nossa região. Essa região de Angostura aqui, que chama Vale do Paraíba, né, pegando Muriaé, Leopoldina, Além Paraíba, Cataguases, era uma região importante, tanto de plantação de café como passagem, né, da estrada de ferro aí. Já na época do Império começou, né, a construção dessa estrada de ferro aí. Então era uma região realmente muito importante, tá? 3 grupos aí, então, se formou. Eram os radicais, né, que apoiavam uma república muito liberal, liberdades extremas. Os moderados aí, que acabaram assumindo o poder, juntamente com o exército aí, tá? Outros defendiam mudanças mais moderadas e limite para a participação política, que era isso que eles queriam. Daí foi se definindo essa política que a gente tem hoje no Brasil, de uma participação elitista na política, no processo eleitoral aí, não digo na eleição em si, votando, não, hoje todos têm direito ao voto aí, mas nessa época a gente vai ver que não. Então, esse período aí que vai de 1889 a 1930, onde os militares eles dão um golpe e assumem o poder, no caso vai ser um governo provisório até 1894 aí, de Deodoro e Floriano Peixoto, foi um governo provisório. Eles instituíram uma nova Câmara aí e votaram, né, a Constituição. A família real, então, foi obrigada a se exilar. Uma das primeiras medidas de Deodoro, então, foi dissolver a Assembleia das Províncias e das Câmaras Municipais. Elas foram extintas, além de tirar os presidentes das províncias aí, que em sua maioria eram conservadores aí, tá? O novo governo, ele colocou eleições para o Congresso Nacional Constituinte aí, para votar uma nova que elaborou a primeira Constituição, que foi 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição. No dia seguinte, este Congresso, olha só, ele não foi eleito pelo povo Marechal Deodoro, foi o Congresso que o elegeu, então, como presidente da República. Daí eles promulgaram a primeira Constituição aí, que foi a Constituição Republicana, tá? Com características liberais e características positivistas, que o positivismo já era um movimento que surgia aí já tinha surgido na Europa, aonde é o lema aí da nossa bandeira, né? A ordem e o
progresso, a ordem como base da sociedade e o progresso como fim desse objetivo aí para essa sociedade. A gente sabe que muitas dessas ideias, elas não conseguiram ser implementadas, né, no nosso país, porque para elas serem implementadas tinha que ter de fato uma mudança política no nosso país. Não era só escrever leis liberais, não. Essas leis, elas tinham que servir de fato. Elas tinham que fazer valer de fato. Então, a nossa Constituição, ela teve um caráter republicano, sim, mas muitas leis, muitas emendas, muitos artigos dessa Constituição foram cópias de artigos da Constituição americana, que nem lá eles conseguiam estender o direito a todos os cidadãos. Então, mediante a essa Constituição, ela assegurava a liberdade, a igualdade, né, o direito à liberdade, igualdade, a segurança, a propriedade, né, então assegurou a propriedade das terras aí. E algumas das suas principais características, o Brasil, ele se tornou uma república federativa. O que é isso? Dividido em estados. Os estados tinham autonomia, podendo inclusive pegar empréstimos, vocês vão ler aí, vocês vão ver, pegar empréstimos exterior. Separação dos poderes aí, que antes era executivo, legislativo, judiciário, havia o poder moderador. Então esse poder moderador já não existia mais, apesar do presidente não ter sido eleito, né, pelo voto aí popular, já era uma medida que meio autoritária, né? O voto aberto aí para os maiores de 25 anos, alfabetizados, tá, gente? Só que podiam votar. Soldados, religiosos, mendigos estavam excluídos e a mulher também estava excluída. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. A mulher lutou por esse direito de voto, né, durante anos aí. Nessa época ainda não havia direito de voto no nosso país, tá? Nessa primeira Constituição aí. Nós só vamos ter mesmo direito de voto, acho que em 1937, né, que a mulher passa a ter esse direito ao voto aí. Separação entre igreja e Estado. O Estado agora é que vai emitir as certidões de nascimento, de casamento e de óbito aí. Com relação à economia, como o Brasil estava atrasado, né, e não se entendia muito de economia monetária aqui no Brasil, entrou um ministro da Fazenda aí, o Rui Barbosa. O que Rui Barbosa fez, gente? Ele instaurou uma crise no nosso país, uma crise geral, uma quebradeira geral no país. Porque achava-se que naquela época, se fabricasse papel moeda, com mais circulação de moeda, iria facilitar, né, o pagamento dos trabalhadores assalariados. Então o governo saiu fazendo isso, emitindo papel moeda, deixando as empresas, os empresários abrirem outras empresas e pegar empréstimos para isso. Só que a maior parte dessas empresas eram empresas que não existiam, empresas fantasmas. Então o empréstimo era pego, logo depois a empresa era fechada e não era pago esse empréstimo, tá? Eram as empresas fantasmas. Então o que aconteceu, gente? Tinha muito papel, moeda, né, circulando aí no mercado financeiro e começou uma especulação financeira, um aumento dos impostos, porque muito papel moeda há uma desvalorização. A economia tem que acompanhar essa oferta, né, de moeda e circulação. Não adianta a economia estar ruim, porque não vai ter como as pessoas gastarem esse dinheiro com o que se a economia está ruim, né? Então ficou concentrado mesmo na mão dos ricos esses empréstimos aí, né? Como as empresas não cresciam na mesma proporção que o dinheiro era fabricado, né, e tinham encerrado suas atividades, o valor da moeda despencou. Que é isso que acontece quando tem muita moeda no mercado, despenca. Gente, isso causou uma quebradeira, né? E o governo teve que socorrer muitos empresários aí. Isso causou uma quebra no governo. Então, já no início da República aí, 1890, 2 anos de República, um ano de República aí, nós tivemos já uma crise
terrível aí, que foi a crise do chamado encilhamento. Encilhamento é encilhar o cavalo, é preparar um cavalo para uma corrida, né? Que foi isso que aconteceu mesmo. O governo, ele tentou entrar nos trilhos da modernização, mas ele se viu quebrado, porque ele ainda, olha como que a nossa economia era tão nova, tudo tão novo pra gente, né? Que achava-se que colocar uma moeda para circular no país iria se resolver todos os problemas. E de fato isso não aconteceu.